E aí, pessoal do Saúde e Evidência, iniciando mais um podcast, hoje aqui com o Rafa, né, Rafa? Fazia um tempo que não estava conosco? Tinha um tempo que eu não aparecia, né? Mas hoje eu vim dar as caras aqui hoje. Perfeito. O nosso amigo Alex, que é o nosso host principal, né? Hoje, talvez ele apareça ainda, né? Talvez na segunda parte ele venha aqui dar uma palavrinha aqui pro pessoal, né? O convidado que nós trazemos aqui é uma pessoa que tem uma abrangência a nível nacional e também pode ajudar muito a esclarecer dúvidas de diversos profissionais, médicos, profissionais da biomedicina, enfermagem, fisioterapia, entre outros, não é isso? Vim direcionar a carreira do pessoal aí dentro de hospital, vamos ver como é que funciona tudo isso. Principalmente porque, além de profissional da saúde, né, o nosso colega Dr. Wesley Medeiros, que está aqui conosco, ele é um grande gestor, trabalha em uma das maiores operadoras de saúde do país. E, Dr. Wesley, seja muito bem-vindo, é um prazer ter aqui no Saúde e Evidência. Isso é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né, trazendo conhecimento, trazendo essa parte, né, que às vezes fica aí, nebulosa, né, as pessoas ficam se questionando muito sobre gestão de carreira, né? Então hoje nós estamos aí dispostos a tirar dúvidas e um bate-papo, né, com velhos amigos. Eu e o meu Jeff já tem um bom tempo, estamos juntos aí. Tempinho. Tá na caminhada junto já há muito tempo. E o Rafa eu tô conhecendo hoje, né? Uma satisfação estar aí com vocês. Essa é uma área, né, Jeff, que falando com os alunos, eles não sabem que o profissional da saúde pode ser gestor, né? Muitos alunos os profissionais, né, de saúde de modo geral, eles não sabem, né? Não apenas os alunos. Porque, afinal de contas, muitas vezes a gestão ela é colocada muito com administrador, enfim, mas é uma área na saúde que a gente precisa de bons profissionais com capacitação. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, a gente precisa saber um pouco mais do nosso convidado, né, Rafa? Claro, a nossa audiência gosta muito de saber a trajetória dos convidados, até para se espelharem, né? Sai da faculdade ou terminou uma pós e precisa de exemplos, né? De bons profissionais, e é um objetivo do saúde trazer bons profissionais para direcionar. A história nossa, o Jeff já conhece de cor salteado, faz parte dela, mas é uma história longa, mas vou tentar resumir. Eu sou médico de formação, né? Tive uma jornada para chegar na medicina anterior na enfermagem, né? Eu saí lá do interior de Goiás, aí Minaçu, né? Uma cidade do extremo norte, uma das cidades mais distantes, né, aqui da capital. E aí sempre, desde criança, sempre querendo ser médico. E aí estudava, não era um aluno que despontava lá entre os primeiros, era eu sempre falo, um aluno mediano. Eu gosto de frisar isso, como você falou, colocar espelho, né? A gente pensa assim, nossa, para ser médico, para ser doutor, né? Tem que ser o número grande profissional, tem que ser, né? Tem que ser muito virtuoso. Eu sempre falo isso para os nossos alunos, né? Eu sou professor também. Eu sempre falo, ser de mediano, você consegue fazer muita coisa, basta o quê? Ser esforçado. E foi nesse intuito aí de esforço, né, que a gente conseguiu vencer. Mas saí lá de Minaçu, mas antes de sair eu não tinha dinheiro para vir estudar, né? Não tinha zero de condição de vir para um colégio na minha época, né? E até hoje, né, uma escola famosa aqui, o WR, né? Sim. Então só passava em medicina, né, Jeff? Naquela época só tínhamos 110 vagas de medicina em Goiás. Eu não tinha capacidade de vir nem para Goiânia na época, imagina sair para fora do estado. Então só tinha o FG. E era 110 vagas e o WR colocava lá, né, em torno de 80 a 90 candidatos que o WR colocava na UFG. Então eu tinha que estudar no WR, mensalidade cara demais, então eu não tinha condição. O que eu fiz? Né? Dei sorte, no ano que eu terminei o colegial, né, o ensino médio, abri uma escola de enfermagem lá, de técnico de enfermagem, lá na minha cidade. Eu sempre brinco, acho que essa escola foi lá só para me formar e depois acabou a escola. Não existe mais. Não, Escola Técnica Tiradentes. Formou e acabou. Ela é de Niquelândia, essa escola. Ela ficou um tempo lá depois, mas logo fechou. Ela tinha um curso de técnico em mecânica, técnico e técnico de enfermagem só. E aí eu entrei no curso, né, muito empolgado, muito animado, né, já vesti minha roupinha branca, fui o primeiro aluno a conseguir estágio em laboratório. Então eu comecei, né, na área de vocês aí também, né? Fui técnico de laboratório, né? Não fiz o curso, mas comecei ali na coleta, depois eu entrei lá para dentro da capela. Então logo eu aprendi lá a questão de técnico de laboratório. Foi o primeiro estágio que eu consegui na área de saúde, logo no começo do curso de enfermagem. Então eu sempre brinco também, fui técnico de laboratório, igual o Jeff, né? O Jeff também foi técnico. Comecei dessa forma. Começou como técnico de laboratório, nossa jornada é parecida.
consegui, né, fazer enfermagem, aí eu tinha uma profissão, vim embora para a capital. Aí comecei a estudar, fiquei 6 anos estudando, né, um período longo aí, porque tinha que trabalhar e estudar. Depois eu consegui juntar um dinheiro, fui pro WR, né, depois passei por todos os cursinhos. Então aprendi tudo de cursinho, até hoje eu ainda tenho uma experiência boa, né? A gente até fala, né, Jeff? A gente vai abrir um produto aí na área de mentoria, na área de cursinho também. Cursinho pré-vestibular. Que a gente sabe, né? Eu fiquei doutor, né? Eu não importo com o termo me chamar de doutor, né? Eu não tenho muito isso comigo, não. Pode chamar de Wesley, fica tranquilo. Mas se eu for chamar de doutor cursinho, né? Realmente, muito tempo. Fiquei 6 anos, né? Foi uma formação média, eu fiquei em cursinho. Mas passei, fiz minha graduação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Formei lá, porque como eu disse, na minha época só tinha o UFG, era muito difícil, muito concorrido. Consegui passar lá e passei na PUC de Pelotas. Né? Passei lá em Pelotas, fiz lá a prova, consegui passar, mas optei por causa de distância, né? Optei por Campo Grande. Fiz Campo Grande, formei em Campo Grande, e como eu era técnico de enfermagem aqui em Goiânia, eu trabalhei no Hospital São Francisco, onde o Jeff trabalha lá até hoje, né, Jeff? Sim, operamos lá com frequência. Isso, a gente conheceu o Jeff lá nessa época da cirurgia cardíaca. Eu peguei um gosto muito grande para a área de cardiologia, né? E parte cirúrgica, eu sempre quis ser cirurgião. E aí eu comecei, né, desde o primeiro ano, fazer estágios, acompanhar serviços em São Paulo, né, e sempre quis ir para São Paulo. Mas aí quis a família voltar para cá, então a gente retornou para cá. Tentamos Santa Casa, fazer residência de cirurgia cardíaca na Santa Casa. Depois com o Dr. Alexander, né, ele tinha um serviço, ele reabriu o serviço. E acabou que não deu certo e eu acabei indo para o São Francisco. Lá com o Dr. João Batista, né, um cirurgião antigo aqui da cidade, né, já falecido. E eu fiquei com ele lá na cirurgia cardíaca, né? E continuei na cirurgia cardíaca. E certa feita eu comecei a entrar na política, que essa é outra história, né? E aí acabou que eu me afastei um pouco da medicina, fiquei uma época na política, e nesse período eu aprendi a gostar de gestão. Né? Gostei bastante de gestão, comecei na área de gestão dentro da medicina, lá em Aparecida de Goiânia, a convite da época do Maguito, né? O Maguito que me levou para lá, que é o pai do atual governador, né? O falecido pai do atual governador nosso. E eu fui para lá, fiquei em Aparecida um tempo, né? Na direção lá de uma unidade de saúde, e voltei, né? Para Minasul, fui candidato de novo, entrei de novo na política, e nesse inteirinho aí eu me aperfeiçoei bastante, né? Que eu fui candidato a prefeito. Aí foi a época que eu me debrucei, que a minha salvaguarda é estudar. Né? Então isso é uma dica que eu já deixo para os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores que estão vendo aí o podcast. É estudar, não tem outra coisa. Não pode parar, né? Não tem coisa melhor na vida do que estudar. Estudar, você vence qualquer barreira. Você não precisa ser um gênio, igual eu falei, você é uma pessoa mediana. Se você estudar, se esforçar em qualquer área que seja, né? Seja na área de saúde, seja na área de humanas, né? Seja em qualquer área, você vai ter resultado. Isso é fato, né? Isso aí, a ciência prova isso, né? Tem um estudo que é a teoria dos 10 anos. Essa teoria, né, ela foi capa da revista Science, né, que é aquela questão que fala que os grandes gênios, aí foram estudar os grandes gênios, né, no xadrez, na ciência, várias áreas, né? Várias áreas. E foi comprovado cientificamente, né, claro que é um estudo retrospectivo, mas também atual, estudou grandes enxadristas, né? Falando que a questão da virtuosidade, né? O cara é muito virtuoso, muito inteligente, mas os grandes feitos, eles sempre são ligados ao esforço. Por isso chama teoria de 10 anos. Então eles falam que se você se debruçar sobre 10 anos, né, se esforçando, trabalhando, estudando, você vai conseguir grandes feitos, né? Então é uma coisa que eu sempre falo. E aí eu fui estudar gestão, né? Por causa da questão me propus a ser prefeito, né? E aí quando eu voltei, né? Perdi as eleições, voltei para Goiânia. Falei assim, não, agora eu vou voltar para cirurgia cardíaca, né? Na época eu até procurei o Jeff, né, Jeff? Sim. A gente teve contato aí com o Jeff. E aí que o Jeff sempre teve aí na cirurgia cardíaca, eu procurei outros cirurgiões querendo voltar para o meio da cirurgia cardíaca. Só que acabou que eu voltei para fazer UTI também.
E aí tinha uma grande operadora que um ano antes tinha comprado um plano de saúde aqui, né, que é o antigo América. Essa operadora hoje é a maior do país, né, que é a Apvida. Eles compraram vários hospitais aqui. E eu fui lá trabalhar, né, pandemia, fui trabalhar em UTI lá. Na época da pandemia. Só que eu sempre ajudando, né, o pessoal lá na parte de gestão, e logo recebi o convite para trabalhar na gestão da empresa, né, ser coordenador, ser diretor. E aceitei, né, e tô lá desde 2021. Então, eu já estou indo aí por 6 anos lá na empresa, graças a Deus está dando tudo certo, né? É uma experiência fenomenal, a empresa muito grande, né? A maior do país, a maior da América Latina, traz muita bagagem, né, na questão de gestão e sem deixar assistência, né? Assim, hoje eu não tenho consultório, não opero mais, mas eu estou ali, né, na operação. Né? Eu sempre eu sou um gestor que gosta de estar na operação. E você já começou com a pedrada, né? Pandemia, quando você entrou para gestão, você já pegou nível hard. O pior exemplo para começar, né? Era uma fase que todo mundo estava sofrendo, né? Tanto o público quanto o privado, né? Era uma fase muito difícil, gestão de leitos, né? Sim, recursos, né? Nessa né? fase eu ainda estava na assistência, né? Então, assim, tinha que entubar 2, 3 pacientes ali, resolver questão burocrática, e foi tudo junto. Por isso que eu falo... E você acompanhou a parte de gestão? Esses 6 anos, né? Esses 6 anos me trouxe uma bagagem, assim, acho que eu cresci uns 30 anos nesses 6, né? Porque, igual você falou muito bem, você posicionou muito bem, eu entrei na pandemia, né? Então, assim, todo mundo perdido, né? A gente tinha dia que eu ia embora para casa descansar, quando eu voltava eu tinha que abrir 10 leitos, né? Aí tinha que fazer RH, médico, e aumentava o laboratório, aumentava tudo, né? Então foi uma sobrecarga que a gente nunca tinha visto, né? Nos tempos atuais. Espero não ver de novo. Foi um bom tempo, né, Jeff? Afinal de contas, eventos como esse, acho que dificilmente nós veremos, né? Espero que sim. Mas é muito bom, né, Rafa, o pessoal entender que as pessoas que são convidadas para o Saúde e Evidência, antes do profissional existe uma história por trás dessa pessoa. Com certeza. E com isso, conhecendo um pouquinho da trajetória do Dr. Wesley, né, que é um médico bastante renomado aqui em Goiânia e está nesse meio que lida entre gestão, educação, medicina e também trabalha com diversos outros profissionais, né, da saúde. Não apenas da saúde, porque muitas vezes quando fala hospital a gente só pensa em saúde, mas dentro do hospital... Tem contador, tem exatamente. É bem mais complexo do que o pessoal imagina. E aí, Dr. Wesley, falando sobre essa carreira tão vasta, onde a gente teve assim, e possivelmente quem nos assiste vai se identificar com isso, né? De estar num local, de repente tem a oportunidade, agarra e começa a crescer. Hoje, como gestor, o que o senhor vê de maior dificuldade no profissional de saúde em relação a posicionamento de carreira, gerenciar a sua própria carreira, crescer profissionalmente? Hoje, a gente tem, eu sempre falo, a gestão ela tem um tripé, né? Tem 3 pilares. Gestão, a gente faz gestão com... Eu sempre gosto de mostrar os 3 dedos, né? Gestão é processos, pessoas e estruturas, né? Eu sempre deixo um dedinho do meio aqui, que o principal é pessoas, né? E as pessoas, elas têm que ser geridas por outras pessoas e fazer o seu autogerenciamento, né? Então, hoje é muito na moda, né? Muito mentor, muito coach, né? Essas coisas todas. Mas eu não gosto muito dessa história de coach, né? A gente tem as mentorias, porque as pessoas, elas vendem um mundo fora do normal, né? Então, hoje, é aquilo que eu falei, Jeff, a gente tem que, para a questão de gestão de carreira, é esforço, né? É esforço, é degrau por degrau, não existe salto, não vou fazer um curso de fim de semana e vou virar o bambambam né, de qualquer área. Não funciona assim. Não existe isso. Eu acabei de citar nessa pesquisa dos 10 anos. Então é uma jornada. Então você tem que entender primeiro a jornada. O que eu quero viver, qual jornada que eu quero viver, né? Então quando eu entro num curso de saúde, primeira coisa é eu entender como que é a jornada, né? Do fisioterapeuta, do biomédico, né? Da enfermagem, do enfermeiro, do médico, né? Do fonoaudiólogo, do psicólogo. Então, como que é a jornada? O que eu vou fazer, né? O curso é 5 anos, é 4 anos, né? O que eu preciso de colocar de energia ali para que eu tenha uma carreira, né? Como que está o mercado, né? Porque às vezes, assim, eu vivi isso na cardíaca, né, o Jeff? Sim, né? sim. Minha paixão da minha vida é cirurgia cardíaca.
Eu morro. Eu vejo aqui o Jeff aqui com os alunos dele aqui da perfusão. Esses dias a gente veio aqui dar uma palhinha aqui, né? Que eu vejo aquela máquina de seca e meu olhinho brilha. O Jeff vê, né? Brilhar o olho. Isso é fato. Mas assim, é uma coisa que é um mercado difícil. A cirurgia cardíaca, por exemplo, né? Vou dar um exemplo pessoal. Ela é a curva de aprendizado maior da medicina. Né? Não tem nada, fala em neurocirurgia. Não chega nem de 70. Ia citar isso, a neuro não... Eu convivo com neurocirurgião, né? Convivo dentro de casa. Então, assim, eu sei, eu participei da formação. Então, é difícil. Difícil passar, difícil a residência, mas não chega, né, ao que é uma cirurgia cardíaca. Então, é a curva de aprendizado maior. A curva de inserção no mercado de trabalho é a maior também, né? Então, a anestesia a gente brinca, né? Você começa ali como tenente, vai subir dentro dessas cooperativas de anestesia. É difícil também. Mas a cardíaca é dificílima, né? Os cirurgiões, eles morrem com bisturi na mão, né? Os caras estavam ali. Ontem, esses dias, eu estava conversando com o Jeff, a gente conversando. Dr. Zerbini, né? Que é uma grande referência para nós. E aí a gente conversando e falando. Falando assim, o Dr. Zerbini, ele morreu operando, né? Com 81 anos. A gente acertou as datas, né? O Jeff falou, acho que foi com 80. Ele parou de fazer transplante com 73. Nossa Senhora. Né? 73 anos, ele estava ali trocando o coração dos outros. Então, assim, é difícil entrar, né, no mercado, né? Você ter uma carreira ali na cirurgia cardíaca é muito longa, né? Então, teve um momento que eu tive que decidir, né? Eu tive que falar assim, mas peraí, minha família... Né? Eu quero isso para a vida profissional, mas eu tenho família, quero ter muito filho, eu tenho 4 filhos, né? Eu queria ter muito filho e tenho muito filhos, né? Então foi um projeto que deu certo, né? Eu sempre quis ter muito filho e teve. Então isso tudo pesou. Então a pessoa que vai gerir a sua carreira, né? Que vai em qualquer área profissional, mas na saúde também, né? Que foi a pergunta do Jeff, ela tem que ter isso, ela tem que entender a jornada, né? Entender o mercado, às vezes realmente, igual hoje, por exemplo, a gente estava conversando com o Jeff esses dias, nós temos hoje a coqueluche do momento, e o que é bom não é medicina, a medicina vive uma crise. Hoje o curso de saúde que está em alta, né, é psicologia. Legal saber. Então a gente tem psicólogos aí que né? Teve uma época que foi a biomedicina, teve uma época que foi a enfermagem, teve uma época que foi a fisioterapia, né? Eu lembro aqui que teve época que a fisioterapia aqui, que o pessoal começou a escoar, tava, né, tava derramando o copo com a medicina, o pessoal foi, né, abriu o EG, aí o EG era o curso passava no EG, era a mesma coisa de medicina, né? Foi o auge da fisioterapia. Então, existe isso no mercado e isso é alheio a nós, né? Mas eu amo, né? É claro que assim, se a pessoa tem uma vocação, né? Eu quero ser enfermeiro, quero ser biomédico, né? Eu sempre tenho um tio, tenho um parente, eu vi. E se tiver esforço, você vai ser um bom profissional, isso é fato, né? Mas na hora da decisão e formatar a carreira, né, a gente também tem que ter um pouco, né? Tem que ter emoção, mas tem que ter razão. Tem que ter. Não, mas a enfermagem está saturada, mas a medicina igual, medicina. Minha filha quer medicina, mas ela é outra história, vou preparar, né? Vou ver os meios, né? Mas hoje eu não aconselharia ninguém a fazer medicina. Né? Porque hoje a gente tá um monte de... Teve um boom de faculdades. Né? Que não consegue formar o aluno. Né? Isso aí e você vê isso no dia a dia? No dia a dia. Eu sou contratante, eu contrato muito médico, eu sou professor, né? Eu tenho aluno de primeiro ano ao 6º ano. Então eu pego eles do início ao fim. Então a gente sabe que esses alunos, né, eles têm dificuldades. E hoje é público e notório, com a prova do ENAMED, né? Então hoje eu sempre brincava, vocês vão aparecer no Jornal Nacional, aparecer no Fantástico. Não deu outra, né? Eu falava isso há 2 anos atrás pro Jeff. 2 ou 3 anos. 2, 3 anos eu falava já linkando e acabou que aconteceu. Você é mãe de nada, né? Você previu o futuro? Não. Era uma coisa que ia acontecer. E aconteceu. Então, reportagem de 10 minutos no Fantástico, né? Sobre as notas, só falando que os alunos não estão conseguindo sair formados. Então, a gente vive uma crise. Então, se está em crise... Eu vou falar para o meu aluno lá de ensino médio, tem uma crise ali. Mas se for vocação, eu quero, que meu pai era, meu avô era, né? Eu tenho uma estrutura ali que vai me apoiar, beleza, então vai. Mas se não for isso, se for só por status, igual muita gente vai,
né? Se for para ganhar dinheiro, não vai que o barco tá afundando, né? E a gente tá tirando a água dele com balde. Já linkando já isso que você tá falando, até trazer um assunto que foi polêmico uns tempos atrás aí sobre a prova, né? Que eles brincaram com a OAB dos médicos. É o Profimed, né? O Profimed. Batizado de Profimed. Tá a briga lá, né? No Legislativo, né? Passou no Senado, volta, coloca, né? Você acha necessário? Agora o MEC, né, soltou a normativa do ENAMED, PL, né, um projeto de lei, né, a MP, né, a medida provisória do presidente, falando que o Profimed não vai para frente, quem vai é o ENAMED. O ENAMED vai se tornar o Profimed, né, coisa mais ou menos assim. Mas não resolve, por quê? A medida provisória é para daqui 6 anos, né? O presidente nem vivo vai estar, provavelmente, né? Não querendo desejar mal, não. Ele já está velhinho, né? Às vezes nem pode nem estar entre nós. Mas, assim, é medida, né, que não tem sentido, né? O próprio Profimed, que é uma proposta do CFM, também não resolve o problema. A gente, né, porque ele ameniza o problema, né? Porque é uma prova teórica. Né? Ela ajuda, porque igual eu falei, você estudando, você aprende. Mas a gente tem um déficit hoje grande na questão prática. Interessante, né? Isso. Então, medicina é um curso prático, né? Então você tem que ter cenários práticos que a gente sabe que não tem, né? Os hospitais universitários são poucos, né? Isso para desenvolver as habilidades e competências, né? Isso. Então o médico ele não sai formado hoje. Ele tem déficit teórico, né? Que a prova mostrou isso, tanto é que querem uma prova para tentar forçar esse déficit teórico. Mas e o déficit prático? Né? Não existe, né? Nenhum projeto, as pessoas não estão vendo isso. E outra coisa, a Profimed também é para quem, a mesma coisa da medida provisória, é para quem entrar de agora para diante. O que eu vou fazer com esse bando de gente que formou agora, final do ano, que formou agora no meio do ano, formou uma turma agora no meio do ano, né? Em várias faculdades, né? O que eu vou fazer com esses meninos? Né? O que eu vou fazer com o pessoal que está no terceiro, no quarto, no quinto ano, no sexto? Né? Então tem que ter um plano para eles. Né? E não tem, nem governo, nem MEC, nem Ministério da Saúde, nem o próprio CFM. O CFM é o guardião nosso, né? Ele é o guardião nosso, a gente tem um respeito enorme pelo CFM, pelo CRM, porque eles são os nossos guardiões, eles estão lá para defender, né, a categoria com normativas éticas, legais, né, regulatórias, e ele faz muito bem esse papel. E ele, no intuito, né, ele tentou, né, barrar essa proliferação de faculdades, mas ele tentou barrar essa proliferação e não conseguiu, né, porque o poder do governo, o poder público foi maior que o CFM. Mas hoje ele tem essa proposta do Profimed que é um paliativo. Não é a solução e eles também não estão conseguindo também oferecer para essa faixa etária aí, que se for botar na ponta da caneta, pelo último censo que a USP fez, a gente tem no mínimo, jogando por baixo, uns 100, 150 mil pessoas perdidas, né? Perdidas aí, tanto somando recém-formados com alunos, né? Em torno de 100 mil. O que eu vou fazer com esse povo? Não tem onde pôr. Não tem vaga, conta, é matemática. Eu tenho 10 mil vagas de residência e 100 mil pessoas aqui precisando de formação. Não tem como. Que não estão sendo formados, né, de acordo com o que precisa, com as habilidades e proficiências necessárias. O que eu vou fazer com esses 90 mil? Esses 90 mil, eles podem se estudar, podem fazer o que for, eles não vão conseguir. Que é o padrão ouro. Residência ninguém discute. Residência é o padrão ouro, né, de formação médica, né? Tanto é que eu até brinco com os meninos. A gente está com essa dificuldade que é o internato, a etimologia da palavra. O que é internato? Internato se for olhar a etimologia da palavra, se você se internar num local. Onde que é que a gente se interna? No hospital. Ponto. Né? Residência. Por que chama residência? Etimologia da palavra. Né? Eu resido, né? Você muda para dentro do hospital. Né? Então esse é o padrão ouro, ninguém discute. Então a gente busca alternativas. Inclusive a gente tem projetos, eu e o Jeff, né? O Jeff também muito ciente dessa situação há um bom tempo, né? Convive aí, é professor, é empresário na área de educação. Eu mais vezes já tenho uns 2 anos que a gente está buscando, né, solução, que é falar, apontar o dedo, todo mundo aponta.
né? Resolver é outro, né? Agora, gente que traz soluções é mais difícil. E nós somos da turma que gosta de solução. Não gosta de criar problema, né? E não gosta de ficar apontando o dedo. Então, a gente quer soluções. Sim. A gente até tem bons projetos, né? Depois a gente pode até falar sobre eles. A gente tem bons projetos que podem aí trazer soluções de imediato. Porque a gente precisa de soluções a curtíssimo prazo, que é igual eu tô te falando. Tem uma turma aí que formou agora. Sim. Né? Meio do ano. Estamos em julho, formaram em junho. Conheço bastante. Né? Formaram agora em junho. O que eu vou fazer com eles? Tem que fazer. Né? Eles estão aí, meu celular não para, pedindo emprego, pedindo o doutor, dá uma orientação aí, o que a gente faz, né? Qual especialidade, né? Vamos fazer o quê? Porque tá feio o negócio. Sim. Né? E preciso pra galera que tá lá no 3º, no 4º, no 6º ano. Os que vão vir a formar, né? E os que já estão formados, já tem 2, 3 anos aí que estão sofrendo. Então o que eu preciso? Preciso de soluções a curto, médio e longo prazo. Mesmo porque o que ocorre, né? Goiás saltou de 110 vagas para 2.000. Um espaço curto de tempo, né? Quando a gente fala assim, né, Rafa? O estado de Goiás, tomemos ele como exemplo, e isso se reflete, acho que no Brasil todo, não, doutor Wesley? No Brasil inteiro. Então a gente saiu de 110 médicos sendo diplomados para cerca de 2.000. Então é muita coisa no espaço de 16 anos. Aí fala, nossa, mas é muito tempo 16 anos. O ciclo 100 faculdades fomos para 350. E quando a gente fala isso, é o ciclo de formação médica, 6 anos, né? Contando com o internato. Então, ou seja, foram 2 ciclos de formação médica, a gente saiu de 110 para 2.000. É muita coisa. Né? É algo absurdo. E nesse contexto, Wesley, a gente tem esse desespero, né, da classe médica de se inserir no mercado, isso é tácito, toda a população se discute isso todo dia. E vem justamente algumas alternativas. A gente sabe, e eu concordo contigo, eu coaduno de que a residência é realmente a melhor forma de dar as habilidades o padrão ouro, né? necessárias. Mesmo a residência, ela mudou. A residência dos anos 2000, 2010, 2020 já mudou completamente. Né? Até o foco da residir no hospital já não é tanto assim. Cara, esses dias eu estava almoçando no restaurante, chegou um médico, amigo meu, e o restaurante é do lado de um hospital grande, que eu não vou falar para questões éticas. O restaurante fica do lado de um hospital grande, ele chegou lá revoltado, porque tinha um oficial de justiça dentro do hospital, né, notificando o chefe da residência, porque o residente estava falando que ele queria ficar só 60 horas, que é o padrão, que é o padrão. 60 horas, não queria ficar 1 hora a mais. 1 minuto a mais. E o coordenador estava forçando ele ficar 70, 80 horas. Detalhe, era uma especialidade cirúrgica. Nossa. Cirurgião só aprende a operar operando, né, Jeff? Com certeza. Não tem jeito. Igual hoje eu tô parado, né? Se brincar, eu não dou conta de tirar uma safena mais. Nesses dias eu tirei um. Mas, assim, cirurgião é N, é operar, é mão. Aí o cara tá tendo um hospital maravilhoso, né? Gigante, com um N gigante. Cara, eu quero morar dentro do hospital, é residência, eu quero aprender a sair bom cheio de profissional bom lá. Aí não, ele vai na justiça contra o coordenador dele. Isso é um absurdo, isso é surreal. Esse cirurgião amigo meu tava revoltadíssimo. E depois o cara falou assim, esse cara, então tá bom, ele não quer, mas também o cirurgião ele não vai ficar cortando fio. Eu não posso contar o milagre, mas não vou contar o santo, porque o coordenador falou para esse amigo meu, por exemplo, ele não vai formar, porque eu vou deixar ele vai ficar aqui 3 anos cortando fio, não vai botar uma mão numa cirurgia, ele não quer ficar em casa? Ele vai ficar em casa, mas em casa não aprende a ser cirurgião, não. Mas o grande problema é que nós temos, um dos grandes problemas que nós temos na educação é a ideia que as pessoas fazem dos profissionais de saúde, né? Então, ou seja, eu coloco cada profissional numa determinada caixinha, né? O biomédico está aqui, ele faz isso, o enfermeiro faz isso, o médico faz isso. E durante muito tempo, a medicina ela foi colocada como uma saída, né? De sucesso, enfim, e mudou rápido demais, as pessoas não estavam preparadas para isso. Diante desse cenário, Dr. Wesley, uma alternativa à residência é buscar o conhecimento que a faculdade hoje não oferece. E nesse contexto, quais seriam algumas das possibilidades de saída? Então, assim, todos os cursos da área de saúde, né? Você está nessa área até antes de mim, né? Que é a área de educação.
né? Você está aí com 30 anos já, né, Jeff? Um pouquinho mais. Contando a idade do Jeff aqui. Já faz um bom tempo. É uma longa estrada. Então, você sabe que a gente teve o boom das pós-graduações. Uhum. Só dessa jornada que a gente falou que a gente tem que estudar, né, para ver como vai ser a nossa carreira, então virou o boom das pós-graduações. As pós-graduações formavam, né? Às vezes você ia lá um fim de semana, profissionais bons, né? E pegava ali e funcionou bem, né? Teve muita gente que formou muito bem, tem muitas pós-graduações muito boas, mas aconteceu igual com a medicina, né? Proliferou e aí a gente começou a ver aí um monte de pós sem muita qualidade, né? Infelizmente. Mas ela ainda é uma solução. O que tem que ser feito, né? Que é até uma proposta nossa, né? Um projeto que a gente está criando ali. É o meio termo. São pós, e aí o mercado, na verdade, está caminhando. A gente está com esses projetos, né? Mas vários outros lugares também, que é uma tendência. Né? Como eu disse, não tem vaga para todo mundo, né? Não vamos citar no caso da residência. Serve para outras áreas também dentro da saúde. A gente tem que fazer o quê? Mesclar a questão da pós na parte teórica e tentar ter um cenário prático, mas com carga horária maior. E isso pensando só na pós ou já na graduação também? Isso na graduação também. Então, na graduação, como a gente teve uma diluição desse internato, não virou internato, não se interna lá mais. Não se interna mais. Então, o que acontece? Como teve uma diluição, teve uma deturpação desse processo, a gente também acredita que esse menino, né, precisa de mais tempo no cenário prático. Ver como a medicina é de verdade. Tanto é que o nosso projeto chama, né, Acerte Med, a medicina como ela é. Por quê? A medicina, ela é teoricamente, né, tem um grande cabedal de assunto teórico, né, mas ela é um curso prático, né? A gente tem que lembrar que mesmo já tem 30 anos que está em faculdades, mas a medicina é 3.000 anos, né? Então não existia faculdade, não existia universidade, já existia medicina. Está no Evangelho, né? Um dos apóstolos era médico, né? Lucas. Né? Então já existia. A gente tem relatos nas pirâmides, achados na pirâmides, de livros, né? De anotações de neurocirurgias, de vários tipos de cirurgias, né? Então eles tinham conhecimento de uma arte, né? Tanto é que medicina é uma arte, né? Então, há 3.000 anos atrás, está lá nas pirâmides. Né? Então, a gente tem que ter essa essência. Por isso que o nome chama medicina como ela é. Então, acho que desde o primeiro ano, acho que esse menino tem que ser exposto ao cenário prático. Ele já tem que ter, principalmente nesse contexto conturbado que nós vivemos, ele tem que ser exposto ao cenário do mercado e ser preparado para isso. É onde que a gente está falhando, né? É uma autocrítica, a gente está nas universidades, a gente está dando aula, é uma autocrítica que a gente fala, a gente discute muito no meio acadêmico. Pro pessoal aí que é biomédico, gente, biomédico faz residência também, viu? Eu sei que é pouco conhecido, pouco divulgado e poucas vagas, mas biomédico também faz residência, é muito importante. Enfermagem, né? Enfermagem também. Não é só médico, não. Tem as multiprofissionais, onde você tem o fisioterapeuta, farmacêutico também que contribuindo. Tá? Mas é um formato diferente de se tornar especialista. Sim, é um excelente formato, né? Tá? E nesse contexto, Dr. Wesley, quando a gente fala de colocar no cenário prático, né? E quando citou, né, a medicina, ela sempre, desde que o mundo é mundo, despertou, né, o poder da cura, o poder de ajudar o próximo. Se a gente pegar as origens diferentes, né, a origem da medicina ocidental, oriental, a gente, para traçar esse fio, né, de onde começou, basicamente é desde que nós tomamos consciência de que precisamos cuidar do outro, né? Que a medicina é uma profissão de cuidar. E aí foram surgindo outras profissões, né? A enfermagem, que também já é bastante antiga, aí a gente tem a farmácia, né, que remete lá aos boticários, né? Os alquimistas da Idade Média, e foram surgindo outras profissões que todas elas caminham na mesma direção, de auxiliar no diagnóstico, no tratamento, na arte do cuidar. E hoje o médico, né, ele está inserido com diversos outros profissionais. Então aquela imagem, né, centrada na figura médica, ela também mudou rapidamente, né? Sim, ela mudou e foi necessário, na evolução da ciência, né? Então, nosso lema lá na CERT, a gente sempre fala, né? Humanidade, né? Que é isso que você falou, que é cuidar, buscar nessa ajuda, né? De cuidar das pessoas.
e ciência e verdade, né? Então a verdade é essa, a gente tem que ir pela ciência. A ciência foi evoluindo, né? A humanidade foi evoluindo, a ciência evoluindo e surgiu essas novas profissões, né? E aí a gente tem que trabalhar a multidisciplinaridade, que é fundamental hoje. Então hoje não tem lugar nenhum no mundo, né, que você não tenha um tratamento padrão ouro que não tenha envolvido todos os profissionais. Fisioterapeuta, o biomédico, né, o fonoaudiólogo, o psicólogo, terapeuta, né, ocupacional. Terapeuta ocupacional. Então todos os que envolvem saúde, né, tem que ter essa multidisciplinaridade que é o padrão ouro, né? É claro que a gente tem os rincões aí do mundo, né, que não oferta tudo, mas a gente sabe hoje os grandes centros, igual lá no nosso hospital lá, né, tem tudo, né? Mesmo porque os profissionais eles são complementares, né? Eles se complementam entre si, né? O médico precisa de um exame de imagem para fechar um diagnóstico, alguém precisa realizar um exame de laboratório, né? Muitas vezes o médico opera, mas tá, e aí, quem é que vai dar continuidade? Então tem que repassar esse paciente, tem que indicar. Como foi citado, né? Da psicologia que está crescendo muito, o psicólogo e o médico, eles trabalham ali, um batendo a bola para o outro, porque existem casos que realmente eu preciso do tratamento médico e outro que o psicólogo vai atender muito melhor e vice-versa. Meu pai ele era psicólogo e ele trabalhou um tempo no HDT junto com os médicos e disse que assim, lá no HDT, para quem não sabe, quem não é de Goiânia, Hospital de Doenças Tropicais, mas atende muito pacientes com soro positivo, né, até com AIDS avançada. E é de suma importância a multidisciplinaridade lá dentro daquele hospital, né? De extrema importância o desenvolvimento do paciente. O padrão hoje de atendimento tem que ter o psicólogo, tem que ter o fonoaudiólogo. Hoje a gente está, né, na questão que também está em alta, por isso que é a psicologia, né? Que é os neurodivergentes, né? Que está muito em alta, esses, né? Eles precisam, né? Virou até um engodo, né? Que às vezes o poder público, até os próprios operadores não conseguem oferecer. Né? E precisa do terapeuta ocupacional, precisa do psicólogo, precisa de toda uma equipe, o fono, né? Precisa de toda uma equipe para poder tratar essa patologia, né? Que teve um boom aí, né? Ultimamente. E isso chega numa política de Estado, né? Com a NR1. Né? Isso. Então hoje a gente sabe que a parte disso, por isso que está em alta, né, a parte de saúde mental, e aí virou lei, né, virou a norma reguladora, que é a NR1, que a gente também tem um projeto muito bom, né, relacionado a isso, que é essa multidisciplinaridade, né, parte de segurança do trabalho, né, assim, começa lá com o engenheiro, com o médico do trabalho, com o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança, depois passa pela parte de educação, né, precisa de treinamento, precisa mostrar para esse profissional como ele vai se blindar dessa questão, né, desse estresse que está todo mundo vivendo, né? A gente vive num mundo de muita informação. Eu tava com um amigo meu esses dias, ele falando, eu estou estafado, não estou dando conta mais, é muita coisa. Então, assim, precisa desse profissional aí para o treinamento e precisa de um retaguarda de assistência, né? Adoeceu, vai para onde? Aí precisa, mais uma vez, do psicólogo, né? Do terapeuta, precisa do psiquiatra, então tudo interligado, né? Então essa é a evolução do mundo. Isso é... Só te interromper, eu vou dar a vaga aqui pro Alex agora. Ele vai assumir aqui que ele tá cheio de coisa para perguntar pro doutor também. Meu Deus, e ele tem muitas perguntas. Muitas perguntas. Então tá bom, vamos lá, Alex. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado. Prazer. Vai dar um break hoje. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado. Quanto tempo? Pois é, faz um tempinho, né? Prazer, doutor Wesley, tudo bem, Alex? Prazer é meu. Ele veio todo elegante para esse podcast. Nem sempre ele veio assim. Ocasião especial dessa. Tá certo. Obrigado aí, tá vendo, Jeff? Não é só você que é elogiado sempre. Mas eu quase nunca sou elogiado, Alex. Então, eu tava vendo o bate-papo de vocês ali, muito bacana. Tava muito você legal. E o Marcos ali, só observando, né? Só observando. E na hora que falou a questão da formação e da pessoa que está lá no hospital, lá o médico, ter a oportunidade, né, de fazer a cirurgia e abdicar dessa oportunidade, né, deu até uma risada ali, segurei para não sair aqui no ar, porque é um absurdo, né. A gente teve, há um tempo atrás aqui um médico, o Dr. Zacarias Calil, que falou justamente
disso, né? Que na época dele, ele dormia dentro do hospital, né, Jeff? Morava Exatamente. dentro do hospital. Daí veio o termo residência, né? Realmente tinha que viver ali dentro. Sim. E Esse mesmo hospital, não vou falar o nome, né? Você falando, eu cansei de ver residentes, né? Que são grandes cirurgiões hoje. Na época eu era técnico de enfermagem nesse grande hospital público aqui da cidade. E aí eu vi o residente, eu ficava com dó do residente. O cara era 5 horas da manhã, chegava um caso grave, o cara estava no final, lhe faltava 1 hora para terminar o plantão dele. Ele botava o paciente na mesa cirúrgica e saía de lá 10, 11 horas da manhã, né? Às vezes não ia embora, falava, não, agora eu perdi minha chance de ir embora, agora eu vou ter que passar visita nos pacientes. E aí, é claro que tudo tem limite, né? Mas a gente sabe que essa é o ofício, né? Sim, e com aí, certeza. E você aprende, você tem ali um período, né? Na época era 2 anos, né? Mas agora é 3 para você fazer um cirurgião, né? Dependendo da área que ele for seguir. Então você tem 3 anos ali para você morar ali dentro, para você viver cada caso é um caso, né? Se eu operar um abdômen agudo, nunca um abdômen agudo vai ser o mesmo abdômen agudo, ele sempre vai ter alguma coisa diferente, né? Eu entrei em vários, né? Não fui para a área da cirurgia geral, mas eu entrei ainda antes, esses dias para trás eu operei com um amigo meu, um abdômen agudo, né? Tava mais grave, ele precisava de alguém para auxiliar ele, eu entrei na cirurgia com ele, tem uns 6 meses atrás. Então, cada abdômen agudo é um abdômen agudo, né? Então, você só tem um jeito de se aprender, fazendo. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê, né, tem essa questão geracional, tem várias outras coisas envolvidas, mas, no geral, a gente sabe que está aquém do que precisa. Perfeito. E para... Pode falar, Jeff. Acabou de chegar, tinha um monte eu tenho prioridade? Claro, com certeza. Então tá. Eu estava ali também pensando, né? O senhor é gestor há muito tempo, né? E nesse período que o senhor está, houve uma mudança no profissional médico, certo? E na profissão, né? O que mudou nesse período ali, na profissão do médico? Uma pergunta assim mais pessoal. O que o senhor observa ali? Na profissão, acho que a gente pode destacar a questão das novas tecnologias, né? Está muito evoluído, né? Tanto na parte de tratamento, de diagnóstico, né? Diagnóstico, o Jeff pode até falar mais do que eu, né? Então, hoje os diagnósticos estão cada vez mais acurados, né? Então, evoluiu bastante. Infelizmente, a gente não está acompanhando, né? Existia até uma máxima, né, Wesley? Desculpa te interromper, mas o século passado ele ficou conhecido como o século dos cirurgiões, né? E dentro da cirurgia existia uma máxima que era grandes cirurgiões, grandes incisões. Hoje, na cirurgia moderna, é justamente o contrário. Né? O bom cirurgião... É o que faz as pequenas incisões. Ou que faz o mínimo de incisão, ou até não faz a incisão. Faz robótica, né? Faz robótica, por exemplo. Jeff é professor numa pós de robótica, ele vai poder falar melhor pra gente. Mas eu acho que isso aí, a profissão vai evoluindo. É ciência, né? Igual eu falei, é ciência. A ciência é a grande verdade. Então vai evoluindo, a profissão vai evoluindo. Só que a gente às vezes tem um gap ali de chegar isso, né, a grandes públicos, né? Então a gente falando de cirurgia robótica, não é todo lugar que tem cirurgia robótica, né? Ainda não pulverizou, né? Mas a tendência é pulverizar, né, futuramente. Mas a profissão, acho que a mudança da profissão é essa, as novas tecnologias, né? Hoje tem uma grande dilema aí, né? A IA vai substituir o médico, era minha, né? Então, assim, Ele adivinhou a sua pergunta. Nós temos projetos aqui também, né? A gente tem uma parceria aí, né, que faz parte aqui do nosso ecossistema. Inclusive, um abraço aí para eles, né, os meninos da Docente IA, da Nobra, né? Que é uma tecnologia nova aí de IA para tomada de decisão clínica e ensino, né? Então, são os meninos aí, o Luiz, o Vitor, um abraço aí para eles. Né? Depois a gente faz o corte e manda lá para eles. Tá, né? certo. Nós estamos na era dos cortes. Então, hoje o dilema, vai substituir? Não vai. Não vai, isso é certeza absoluta. Mas aquela outra ditado também que né, é senso comum hoje, o que não souber de IA vai ser substituído pelo que sabe. Né? Mas substituir é muito difícil. Né? Então a gente viu na questão da cirurgia robótica, agora também, né, uma cirurgia que foi feita, né? O cara estava lá esqueci o país, né? Estava num lugar e fez a cirurgia, né? Uma vesícula. Recente a gente teve no país, né? No centro de Curitiba,
né, onde nós temos a nossa parceria, temos um curso lá. Desculpa já fazer o merchan, Alex. Tá? Não, aqui é espaço para divulgar o que é bom, Jeff. Então, por exemplo, o Rodrigo, que é um grande amigo, né, um abraço para ele, o Dr. Rodrigo Ribeiro, ele estando em Curitiba, operando um robô em João Pessoa, né, um coração. Então, foi dentro da América Latina, é um feito enorme, porque a gente está falando aí de talvez acima de 3.000 quilômetros, quase 4.000 quilômetros de distância, uma coisa que é colocada impensável. Isso, né, há pouco tempo. Já é uma realidade, né? Isso Da vesícula foi isso também, né? O cara tirou o cirurgião lá, experiente, só que tinha 6 cirurgiões em volta do paciente, porque se desse algum problema... É isso, né, que eu ia falar, isso com modal de internet que a gente ainda tem hoje aqui no país. Sim, né? mas mesmo com um modal melhor, né, você não pode... Tem que sempre deixar o backup. Exatamente. Seria como você andar num carro que tem 4 pneus, sem step e um kit de enchimento. Isso aí é loucura. Você tem que ter uma coisa ou outra para uma emergência. Então, a IA vai vir para solucionar muita coisa, já está solucionando muita coisa, mas não vai substituir o profissional. Né? Eu acho que não, isso não só na medicina. Em todas as áreas. Todas as áreas. Né? Eu acho que tem que aprender, a gente tem que absorver. Eu sou meio analógico, né? Os meninos vivem brigando comigo aqui, né? Isso é analógico demais. Do papel. Né? Você gosta de papel, mas eu sou um analógico consciente de que, né, que a tecnologia... ela é necessária, tem que aprender. Tanto é que no nosso projeto aqui de mentoria da CertMed, a gente tem lá, né, gestão de carreira, gestão de novas tecnologias, gestão financeira, né, e gestão de treinamentos para provas. Que eu acho que são 4 frentes que a gente tem que mostrar para os alunos, né, para os pós-graduandos também, que tem que ter uma administração nisso aí, tem que ter uma gestão sobre isso. Porque é o futuro, né? Então, tá aí, a tecnologia existe e eu tenho que saber lidar com ela. Né? Tem que saber. E tá bem, tá inserido, não tem como a gente fugir da tecnologia. A gente vê a China hoje, né, trabalha com um sistema, foi inaugurado, acho que no início do ano, né, em Pequim, de stands nas plataformas de metrô, onde a pessoa tem uma pré-consulta, né, com um sistema ali de IA, que leva ele para uma consulta com um médico online, se for necessário, e o médico encaminha para outros lugares. E saiu um relatório recentemente que foram vários casos diagnosticados de pessoas que estavam tendo até alterações patológicas seríssimas ali, que foram salvas, né, vamos dizer dessa forma. Se a gente entender bem, são tecnologias simples que estão aí. Né? Não são tecnologias... Um projeto deles que é fazer as gabines, né? Igual Sim. tinha, né, a clássica, até tinha aqui no estúdio, cadê? Tinha uma gabinezinha tipo da Inglaterra, né? Temos ali. Telefone. Eu lembro que tem aqui no estúdio, acho que tem uma. É fazer as gabines como se fossem gabines telefônicas, Sim. né? Para telemedicina, né? Tem com IA, igual você está falando. E agora eles estão inserindo laboratório. Então você vai lá, o cara fura seu dedinho e já faz um monte de exame, o médico dispensação de medicamentos. Isso, né? já faz tudo ali, né? Estão querendo colocar, tem um projeto aqui, pilotos até me procuraram para fazer uma consultoria comigo, querendo fazer isso em farmácia, né? Mas aí a gente tem a dificuldade, que né, tem alguma rede aqui que ela mescla, né, como se fosse um empório junto com farmácia, a vigilância não está deixando, então tá uma briga aqui. E aí eles estão querendo fazer isso, né, colocar essas gabines aqui no Brasil dentro das farmácias. Então tem um projeto, o pessoal pediu uma consultoria comigo, o pessoal de São Paulo, interior de São Paulo, eu fiz a consultoria para eles, né, e a gente está batendo em questão regulatórias agora, de gestão regulatória. Mas o nosso país também bate numa questão de, para uma IA funcionar bem, né, para quem tem mais facilidade com IA sabe, né, que a gente precisa ter um prompt. Numa consulta, a pessoa tem que saber dizer o que sente. Aí, num país que a gente tem 75% das pessoas com um nível analfabetismo funcional, que infelizmente é uma realidade, é uma triste realidade que a gente convive, né? Acaba dificultando esse processo, porque eu tenho uma ferramenta excelente, seria como o Alex aqui, por exemplo, ele dirige, mas se colocar
Fórmula 1 pro Alex dirigir, ou para mim, ou para você, ou para qualquer um de nós, a probabilidade de a gente se matar na pista é enorme. É grande. Né? Ou seja, a gente não é preparado para aquilo. E isso também é um gap aqui do nosso país absurdo, né? A educação, ela tem que ter uma cadência, né? Tem que ter um planejamento, tem que ter ser prioridade, né? Isso que você colocou é certo, né? Então, assim, beleza, nós estamos na era da tecnologia da IA, mas as pessoas não sabem ler, né? É só analfabetos funcionais. Descrever o que sente, né? Se a gente pedisse para você contar casos da sua... Melhorou, né? Melhorou agora recentemente, mas a gente tinha um número que ninguém fala dele, né? Até a questão do desemprego, né? A estatística de emprego do nosso país, ela tem um viés que... como que é calculada? Quem está procurando emprego, né? E tem uma idade, uma faixa etária e procurando emprego. E por essa metodologia a gente sabe que fica, antigamente, não sei quanto é esse número agora, né? Mas antigamente, eu lembro que eu cheguei a ver que começou com 11, foi 14, chegou a 17 milhões de pessoas, que é o NEM. O cara nem trabalha, nem procura emprego e nem estuda. Né? Então, mas tem 17 milhões, foi mostrado. Ele não entra na estatística de desempregado, por quê? Porque, ele nem está procurando emprego, né? Que é uma falha metodológica, né, da pesquisa, minha opinião, né? Porque aí ficava... Porque a gente cria um viés, né? Você cria um viés, você tinha 17 milhões de pessoas que não está estudando, não estava querendo nada com nada, né? Numa faixa etária, né, significativa, que era jovem até a idade adulta, ali entre 30 e poucos anos. Então, 17 milhões, rapaz, é uma geração, é muita gente, né? É maior que a população de muitos países. Maior que a população de muitos países. Então, assim, como que a gente quer que vai dar certo? Como que a gente quer, né, que a tecnologia abranja todo mundo? É claro que as coisas vão acontecendo, né? Vai tendo medidas para melhorar essa parte regulatória, vai tendo medidas, né, de ensino, mas que a gente ainda anda em passos de, como diria Lulu Santos, né? A passos de formiga sem vontade, né? Então, é curtinho ali nosso caminhar, né? Então, a gente precisa dessa educação, né, desde lá da base, para poder... Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. A gente fala que tem que ter um planejamento de carreira. Você tem que ter um planejamento que envolva várias coisas. Mas eu tenho deficiência em tal área, né? Então, vamos sanar esse problema? Existem pessoas que vão te ajudar a sanar esse problema, né? Eu tenho dificuldade com tecnologia, igual eu falei, eu sou analógico, eu tenho que buscar, né? Eu busquei ajuda e busco ajuda, né, sempre que eu preciso. Então tem que ter esse planejamento, tem que ter, o poder público tem que ter essa visão, né? Eu vi aqui agora mesmo recentemente, eles estão querendo, né? Acho um pouco pretencioso, mas tem que ser assim mesmo, tem que ser sonhador. Não, vamos transformar ali o setor universitário num Vale do Silício ali, né? Fazer ali tudo virar startup. E o governo atual, tem que parabenizar, ele está fazendo isso, né? Então já são vários prédios ali da administração pública estadual que estão voltados para hubs de tecnologia. Então, esse é o caminho, né? O Brasil tem tudo. Então, hoje, para você tocar... Estava vendo agora, ouvindo a CBN agora à tarde, e estava falando, né, que a Meta vai abrir um data center no Canadá. Né? Por que não veio para cá? Esses data centers, para funcionar, ele precisa de duas coisas, água e energia. Aqui é o país que mais tem água no mundo, que mais tem energia limpa do mundo. Água, energia e regulação inteligente. O que acontece? Por que não está vindo para cá, né? Tem que vir para cá. Então a gente tem tudo, né? Tem minério, tem tudo, mas infelizmente, às vezes por falta, né, de motivação, de investimento na educação, eu sempre falo, né? Eu sempre defendi, né, quando eu estava na área pública, eu sempre defendi. Você tem uma tendência a defender, né, a área de saúde. Não, eu sempre defendi a área de educação. Educação é a solução para tudo. E isso não é ideologia, isso não é ser sonhador, né? Isso não é retórica, é ciência. Você pega um exemplo vivo disso, é a Coreia. O que era a Coreia há 40 anos, 50 anos atrás? Né? Teve um projeto de 30 anos, que é o que eu falo, curto, médio e longo prazo. Singapura é outro exemplo. Projeto tem que ter curto, médio e longo prazo. Quando você falou da Coreia, a gente tem Singapura também, né? Singapura, que é uma cidade, China, país. né? O que a China virou?
Então, tudo envolve educação. Educação melhora a qualidade de vida, melhora a economia, melhora bem-estar, melhora o social, melhora tudo. Então, a solução é a educação. Então, a gente precisa de projetos na educação. Precisa ter ênfase. Eu sempre bati nessa tecla. Defendo mais que a própria área de saúde, defendo a própria medicina, né? Que o professor do professor vai sair o médico, vai sair o biomédico, vai sair o enfermeiro, vai sair o advogado, vai sair o engenheiro, né? Vai sair essa gama de gente que a gente está precisando de tecnologia, né? Então tem que fazer esses hubs aí, essas startups, tem que investir em tecnologia e educação. Você com educação, você resolve o problema de qualquer nação. Tudo, né? Exemplo que eu estou falando assim, chegou um momento a Coreia lá, né, destroçada por causa de guerra, falou, não, a gente precisa melhorar esse país. O que nós vamos fazer? Educação. Foi um projeto de 30 anos que deu certo, né? A gente gosta de usar isso, a questão de tecnologia, carro. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, dos 5 carros mais vendidos no Brasil hoje, 4 é chinês e 1 é coreano. Então, os carros coreanos, né, há 30 anos, 40 anos, quando começou esse projeto, a Coreia não tinha uma marca de carro. Olha o tanto de marca de carro que tem hoje, né? E nós tínhamos uma marca. A Coreia não tinha nenhum e nós tínhamos um. Sabe qual que era? Gurgel. E esses dias eu estava vendo um Auto Sport. O Gurgel, ele tem um caderninho dele lá, rapaz, que ele tinha, que a anotação que é igual eu, né, Jeff? Ele gostava na mão. Mas tem todos os projetos de carros que tem hoje. O Gurgel lá, o cara que inventou o Gurgel, estava na cabeça dele, estava escrito lá. O que faltou? Faltou investimento. Faltou o quê? Faltou o posicionamento do país. A Coreia se posicionou com um projeto, né, bem pujante na educação, virou o que virou hoje, né? Você vai na Coreia hoje, até culturalmente, né? Hoje minhas meninas só querem saber de assistir o tal do... Qual é o nome do trem, Jeff? Das novelas coreanas, Alex, esse é só Dorama. Não é assunto não, mas não sei por que eu respondi certo. Até a questão cultural os caras dominam, né? Virou uma febre. Minhas meninas, elas querem ir para Disney, elas querem ir para Coreia. Elas vão assistir agora mesmo, vai a minha filha, esses dias, só vi a conta chegando lá, falei, que diabo é isso aqui, essa conta desse tamanho aqui? Aí quando vi os ingressos de um grupo coreano. Um grupo coreano que vai tocar lá em São Paulo. Esses grupos coreanos têm um nome específico. Qual é, Alex? É K-pop. Mas Alex, o Alex é o nosso expert. Eu não coreano, não, nem de taekwondo. Mas eu perguntei, ele respondeu direto. Oi? Nem o esporte principal é o taekwondo. Até o nosso diretor ali, o Marcos, falou, sabe tudo. Você vê que evoluiu até na questão cultural. Sim. Educação. Educação salva a nação. Sim. O soft power, eu brinco assim, mas todo mundo hoje tem essa cultura, né? Um pouco da cultura coreana. E da cultura de outros países também, que eles trabalham, né? Não só a educação, tudo, mas esse soft power. O Brasil parece que é o único país que você não vê um projeto, né, que se desponta em alguma área. A gente vê um projeto ali em alguma faculdade isolada, a gente vê uma indústria no peito e na raça tentando ali vencendo todas as regulações possíveis e imagináveis. E eu falo por experiência própria, né, eu estou num projeto aí onde a gente tem uma dificuldade muito grande por causa de regulações que você não consegue nem explicar de uma forma racional. Né? Isso é uma crítica minha. O que precisa, né, com a visão do senhor, o que precisaria para o Brasil, eu sei que investir em educação e tudo, mas para o Brasil hoje entender, né, para a população brasileira entender isso, né, que o Brasil precisa de educação para evoluir. Como que a gente vai chegar nesse ponto? É o seguinte, assim, como eu te falei, né, eu comecei essa tara aí, essa vontade da área de gestão. O primeiro projeto era para um projeto público, né? Eu me candidatei a prefeito. Então, hoje, gestão é aquele tripé que eu te falei. Ele cabe em qualquer tipo de gestão. Gestão sua individual, de carreira, né? Você precisa de montar processo. Eu quero informar que eu monto. Existem processos de estudos, né? Existe eu, ser humano, né? Pessoa. Existe processo e eu preciso de uma estrutura. Preciso de uma faculdade, preciso de um cursinho. Esse tripé, esses pilares, eles servem para qualquer coisa. A gestão pública não é diferente, né? Só que a gestão pública tem um detalhe, ela tem os seus regulatórios, igual você está falando, tem os marcos regulatórios, né, de toda uma estrutura pública que é diferente,
E ela tem um detalhe, ela tem que ter gestão política, né? Aí entra a política desde a Grécia Antiga, né? Das polis, né? E esse somatório, o que nos traz? A gente precisa, na parte executiva, gestores que sejam bons de política e bons de gestão. Não tem conversa. É claro que não tem nada perfeito nesse mundo, né? Isso é fato. Então, não vou achar um cara que vai ser perfeito. O cara vai saber tudo de gestão e tudo de política. Mas exige muito. Infelizmente, quando a gente vai para a parte da gestão política, a gente tem vários viés. Tem o viés da corrupção, tem o viés, né, dos jogos de interesse, né, de grupos, né, vai pegar os 513 deputados nossos lá, faz um raio-x de cada um deles. São empresários, né, já são, né, tem a bancada da bala, a bancada do agronegócio, cada um defendendo o seu processo ideológico ali, né? E poucos pensando no país. A verdade é essa. E isso a gente fala do legislativo, que é uma base política, né, do modelo que a gente tem hoje, né? A gente tem 3 poderes, né? A República, nós somos um Estado democrático de direito que é dividido em 3 poderes: poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. O executivo, ele tem que ter um domínio muito grande nessa gestão política. E hoje a gente, infelizmente, o fato, né, a gente, né, entrando aí na questão política, a gente não queria entrar, mas já vamos entrar, que a pergunta sua é pertinente, né, remete a isso. Então, hoje, a gente tem, né, grupos, né, que não entendem esse processo, que eu tenho que ser bom gestor. Então, esse debate de alto nível que a gente precisa levar isso. E eu sempre digo, a pessoa que está lá na favela, que tem dificuldade, que tem, né, que vencer ali a batalha do dia a dia, pegar não sei quantos ônibus, ela é capaz. Aquela pessoa, ela não tem, né, tirando as lesões, aí voltando para a área médica, se ela não tiver nenhuma lesão no sistema nervoso central dela, né, alguma patologia, todo mundo é capaz de ter esse debate. Só que as pessoas que estão lá em cima não têm interesse de levar esse debate com a grande massa. E aí a gente fica no baixo nível do debate e as pessoas não têm essa visão. Hoje, cada dia que passa, eu fico muito mais pragmático. Eu até tenho essa questão de polarização, né, as pessoas até às vezes ficam irritadas comigo. Eu falo assim, eu quero resultado. Eu não quero ideologia. Ideologia não enche barriga de ninguém. Né? Eu quero resultado. E o resultado eu sei que vem dessa força de gestão. O cara tem que ser bom gestor, entender de gestão. Se ele se propôs a ser executivo, ser prefeito, ser governador, né? Ser presidente da República, ser um secretário, ser um ministro, ele tem que saber fazer gestão e gestão política também, né? Porque também não adianta eu chegar lá e falar assim, não, eu sou técnico, eu, né, vou botar todo mundo técnico aqui, papapá. Não funciona, né? Ah, não, mas funciona. Não funciona. Gente, eu te dou vários exemplos, né, para não polarizar, eu não vou falar aqui, mas eu tenho certeza, isso não é eu, não é opinião, é ciência, é resultado. É igual eu estou falando, cada vez que passa eu quero resultado. Só que a gente não consegue levar essa população, né? Eu estava vendo as pesquisas agora, né? A gente tem uma gama de pessoas ali, né, que é o voto chamado cristalizado, né, que está ali na base ideológica. É assim, vamos resumir, já que entrou no assunto, vamos destrinchar, né, Jeff? Com certeza. Seguinte, eu tenho ali o pessoal da esquerda que tem o seu voto cristalizado, por quê? Porque as pessoas pobres, as pessoas que não tiveram acesso à educação, que não tiveram acesso a condições mínimas de saneamento básico, não tiveram questão de saúde, não tem questão de segurança, ela teve um grupo político em um certo momento que ele foi lá e olhou mais com essas pessoas. Simples assim, é verdade, pronto, acabou. Eles tinham projetos, eles tinham ações que se concretizaram e cristalizou esse voto. Esse grupo político, fazendo a parte de gestão, né, eles, em algum momento, eles conseguiram fazer gestão, né? O governo lá, saiu um governo, né, que teoricamente era de centro, que falava que era de direita, que era o Fernando Henrique, mas ele sai, muita coisa boa que ele fez, foi aproveitada, então o cara fez gestão. E da parte de gestão política, ele tinha projetos para atender essas pessoas. Cristalizou esse voto natural.
Porque temos que dar o braço a torcer, que existia um grupo de pessoas no país que comandava o país que não ligavam para essas pessoas. Não tinha políticas públicas, sociais mais agressivas. Esse grupo veio com essa proposta, cristalizou. Esse grupo, né, começou a se envolver com escândalos de corrupção, né, deixou de fazer a gestão, né, técnica ali de forma que levasse o país para um outro patamar, não quis investir, né, na questão de projeto de país, foram investir num projeto de grupo, né? Então deixaram de fazer essa gestão política de forma adequada. Sofreram impeachment, sofreram várias coisas que chegou, né, a uma pessoa, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deu voz a muita coisa que essa outro grupo queria falar. Né? Que a gente quer segurança, a gente quer leis mais duras para a criminalidade, a gente não quer corrupção, a gente quer que a educação nossa não envolva educação de gênero, né? Então todas essas coisas também foram dadas voz e teve projetos, né? É um projeto ideológico? É, né? E teve a parte de economia, que veio, né? A questão do Paulo Guedes, então teve tudo isso, cristalizou o voto também. E aí a gente entrou nessa polarização que é muito rasa, que é muito superficial hoje em dia, né? Que faz com que o país não tenha um projeto de país. Hoje não tem. Aí eu tenho uma camada cristalizada do lado A, uma camada cristalizada do lado B e uma galera ali no meio que também não sabe muito bem para onde que vai, né? E descrente da política. Tirando tudo isso, o que nos sobra? Nos sobra um país com a taxa de juros elevadíssima, um país que tem uma educação, né, muito aquém, você vai no PISA, nós somos as piores notas, né, você tem um boom de tecnologia no mundo, que é o que a gente estava falando anteriormente, o país não acompanha, um país que tem tudo e não acompanha esse boom de tecnologia, isso é fato. Né? A gente vende commodity, a gente ainda, né? A gente ainda está no mercantilismo, né? A gente está na economia de mercado avançadíssima e a gente ainda briga por mercantilismo, a gente né, exporta coisas que poderiam ter ficando aqui, sendo produzidas aqui na base de tecnológicas e não tem, então não tem projeto. Eu não sou um cara pessimista, eu sempre sou otimista. E sou um cara de fé também, né? Então, quando chega nesse ponto, eu boto na mão de Deus, né? Eu falo, começa a briga a ficar esquentada, eu falo com as pessoas, falo, vamos acreditar em que Deus tem um plano bom para o nosso país, né? E que vai resolver e vai melhorar. E as coisas melhoram, eu sempre falo, né? Isso eu falo muito na questão nossa da medicina. Tudo que sai do eixo, e você pode estudar na antropologia, na natureza, nas ciências exatas, em todas as ciências, Alex. Tudo que sai do eixo tende a voltar para o eixo em um momento. Né? Aí é o que eu falo, que eu acho que é providência divina. Então, saiu muito do eixo, né? Uma hora volta para o eixo. E o melhor lugar é o meio. Então, sempre tem uma busca para o meio. Então, eu acho que a gente está numa crise gigante. Né? Eu acho que essa crise aí vai durar por um bom tempo, acho que essa eleição agora não vai se resolver, a não sei que tenha uma intervenção mais contundente do nosso pai, que está lá em cima, tenha dó de nós, né? Porque essa polarização é horrível, não tem projeto de governo, e eu volto a dizer, né, para terminar, que estou me delongando muito, mas que o tema é longo mesmo, tem que ter um projeto de educação. Fernando Henrique, ele deu uma entrevista logo depois que ele saiu. Ele agora está com Alzheimer, né? Está com demência, coitado. Aí chegou no estágio final. Final, né? Já. No final. Está com 96 anos, né? Fez 96 anos. Mas ele ficou bem lúcido até os 91, né? 91, 92, ele ainda era bem lúcido. Igual o Sarney, né? O Sarney está com 95, está extremamente lúcido. Agora está nas mídias sociais. O Fernando Henrique, ele deu uma entrevista, eu achei muito pertinente, ele matou a charada. Ele falou assim, o cara perguntou, mas e aí, o que o senhor pensa de futuro, de país, né? O que vai acontecer? Ele falou assim, infelizmente eu tenho que falar que vai ser ruim. Por quê? Ninguém debate educação. Então a gente está vindo com muitos problemas, né? O debate, acho que na época era a Dilma e o Aécio, né? Nas eleições, ele falou assim, ninguém está falando de educação. Enquanto a gente não pôr a pauta da educação em primeiríssimo lugar, em qualquer debate político, qualquer eleição,
majoritária, né, que seja para prefeito, para governador, para presidente da República, quando não tiver um projeto de educação muito pujante para o país, a gente vai ficar igual enceradeira, rodando sem sair do lugar. E é o que a gente nota, né? Crise na economia, crise na segurança, crise, né, em vários setores da sociedade. Por quê? Não tem educação. Perfeito. E a gente vai ficando para trás, né, Jeff? Com certeza. Esse é um grande problema, né? Onde a gente tem que fazer gestão pessoal, uma gestão de carreira, uma gestão dentro da área de saúde, com esses desafios que são enormes. E a saída não tem outra, né? Estar do lado de pessoas experientes, escolas com propósito e futuro e que ofereça habilidades e competências que não são alcançadas pelos meios tradicionais, que se desvirtuaram muito. Né? Isso, mas por isso que a gente fez o Saúde em Evidência, né, Jeff? A gente precisa mostrar também, né, doutor, pessoas que pensam o país. Porque você pensar o país, não precisa você estar na política partidária propriamente dita. O Jeff é uma pessoa que pensa o país o tempo inteiro, esse ambiente dele aqui contribui um pouco, o ambiente do senhor. Formador de opinião e formador também de pessoas e de caráter. Eu acho que a gente deve, dentro do nosso microambiente, a gente trabalhar esses conceitos, né? E aqui eu parabenizo todo mundo aqui, porque é isso que a gente está precisando, né? Eu vejo, a gente falou muito de tecnologia, mas era até a próxima pergunta, esse lado humano, né, nosso como profissional, esse lado humano nosso como farmacêutico, como biomédico, como médico, né? Ele acompanha essa tecnologia ou não, doutor? Sim, a gente tem essa dificuldade, esses projetos, né, de investir mais em educação, mas acaba que as coisas vão indo para o eixo, né? Então a gente alguns profissionais acompanham bem, né? Exemplo, volto a dizer, né? O Jeff aqui mesmo, né, tá lá em Curitiba lá com essa pós na área de robótica, né? Um grupo, né? Um grupo lá bastante importante aí na robótica do país. Então a gente tem alguns pontos, a gente tem realmente faculdades muito boas no país, né? Unicamp, USP, Unifesp, são polos de tecnologia que formam profissionais. A gente também vê muitos esses profissionais depois fazendo pós-doutorado, fazendo doutorado fora também, né? Uhum. Esses profissionais são exportados. Mas tem sim, né? Algumas soluções que o profissional ele busca, né, ter e aprender tecnologia de forma, se não tem no poder público, o poder privado vai tentando ali, né? Porque ser empresário no país é difícil. Mas aí vai tentando aí, vai correndo atrás e vai conseguindo, né, ter uma formação boa e acompanhar pelo menos o mínimo, né? Hoje em dia, igual você falou, né, essa ação aqui, parabenizar, né, o Saúde e Evidência, que a gente tem, né, vários mecanismos hoje que fazem com que a gente consiga, né, romper essa barreira. Então a tecnologia democratizou demais, né? Então antigamente, para a gente ter um debate de alto nível desse aqui e ele ir para as pessoas era dificílimo, né? Hoje a gente tem, né, várias situações que nos permite buscar conhecimento, né, buscar aprendizado e correr atrás do prejuízo, que o prejuízo é grande, né? A gente tem um prejuízo grande por causa dessa falta que eu havia falado agora, né? A falta de um projeto mais robusto aí para a educação. Mas a gente consegue, tem muitos profissionais muito bons aqui no Brasil, né? Tem polos, né? Tem grandes hospitais aí que tem grandes estruturas que podem oferecer muita coisa boa para o aprendizado dos profissionais, formar bons profissionais e colocar eles aí no mercado, né? Claro que é aquém do que a gente deseja, né? A gente queria mais, mas tem vários locais, tem vários profissionais aí que contribuem muito, né, com a educação de novos profissionais. Perfeito. É justamente isso que o Saúde de Evidência tenta trazer, né, Alex? Pessoas de alto nível que possam falar. Então hoje a gente acabou falando muito sobre gestão, carreira, mas daria pra gente conversar mais quanto tempo aqui? Vixe, dava o dobro, dava pra passar a noite inteira aqui conversando. Afinal de contas, a gente só deu o quê? Só uma pequena pílula do
que a gente pode falar, né, doutor? E eu quero convidar o senhor a vir mais vezes aqui, né, estar mais vezes aqui com a gente, porque como o Jeff falou, né, o tempo foi curto para tanta informação. A gente viu bastante o lado gestor, mas o senhor é cirurgião cardíaco, deve ter muitas histórias também, né? E assim por diante, né, Jeff? Com certeza, tem muita coisa. Então a gente hoje pode saber um pouquinho mais de gestão, saber que o médico está inserido na gestão, mas outros profissionais também. A gente tem excelentes gestores, né, no estado, nas prefeituras, na parte privada, né, onde a gente tem o médico, o enfermeiro, biomédicos atuando nessa área, pesquisa e assim por diante. E que a gente precisa investir bastante em escolas e cursos que realmente façam essa mescla. Principalmente esquecendo aquilo que ficou no passado, né, do eucentrismo, ou seja, saúde se constrói a muitas mãos, né, e todas juntas. Tivemos aqui a oportunidade de falar com o Dr. Wesley, que começou sua carreira como técnico de enfermagem, se tornou médico, cirurgião, gestor, pai. Passei por técnico de laboratório também. Técnico de laboratório também. Colega de trabalho. Exatamente. Isso é muito bom. Tudo um pouco. E isso ajuda para você que está nos assistindo, né, ter essa ideia que a gente pode começar muito pequenininho, com todas as dificuldades, mas a gente pode ter uma carreira. E hoje é um dos gestores do maior plano, né, verticalizado que a gente tem na América Latina. Acho que é da América Latina. Está entre os 10 maiores do mundo e o maior da América Latina. Hoje, só para o pessoal ter uma noção, o grupo que você trabalha hoje tem quantos médicos contratados? São 27 mil médicos e 72 mil funcionários. Em quantos hospitais? São 88 hospitais. No Brasil, praticamente no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Olha só o tamanho disso. Comecei como técnico de enfermagem no Hospital Municipal lá em Minasul. Lá em Minasul. Para quem não conhece Minasul, interior de Goiás, fresquinho lá, ótimo. É praticamente a Noruega. Tipo assim, 50 graus na sombra, né? Então, pessoal, eu agradeço, né? Mas calma, não acabou não. Agora o Alex me deu uma missão de fazer um bate-bola. Tem um ping-pong. Tem um bate-bola final. Para você responder com uma palavra apenas, Wesley, tá? Então eu vou falar uma palavra e você responde com outra, aquilo que significa para você, né? Eu não sou bom em ping-pong, não, porque vocês viram que eu gosto de falar, né? Político, né, Alex? Mas é que todo mundo conversa muito. Que isso. Fala muito. Então, dentro desse bate-bola, né, que a gente não ensaiou, obviamente, fique claro isso para você, a gente nunca fala isso para o nosso convidado, justamente para ser espontâneo. Então, algumas perguntinhas aqui básicas. Quando a gente fala de medicina, amor, tá? Família, amor. Olha, já tivemos uma repetição aqui, tá? Gestão, competência, pacientes, sacerdócio para cuidar. Além de pacientes, né? Todos nós podemos ser pacientes um dia. E hoje a gente tem que buscar o que, Alex? Quando nós somos pacientes? O que temos que procurar? Isso. No hospital. Isso, mas os melhores? Os melhores médicos. Tá, os melhores profissionais, porque a gente tem aí um monte de gente que vai nos ajudar. Isso. E nesse bate-bola, a gente precisa perguntar também, né? Educação. Solução. Tá? País. Brasil. Tá? Família. Família de novo? Amor. Isso, porque eu queria confirmar a resposta, Alex. Amor, é um grande amor da minha vida. Perfeito. Excelente. Então, a gente, por hoje, e fica o convite para voltar outras vezes, né, para falar de outros temas, enfim, e pudesse dar uma mensagem final para a audiência do Saúde e Evidência. Primeiramente, parabenizar, né? Já essa visita aí já tinha um bom tempo que a gente queria fazer, né, Jeff? Sim. Mas acaba que devido à correria de vários projetos que a gente estamos atuando aí nos últimos tempos, a gente não conseguiu vir, né? Mas aí tudo na hora certa, né? Com certeza. Tudo na hora certa, dia 9 de julho hoje, né? Nós estamos gravando aqui. Coincidentemente foi o dia que a gente, né, bateu o martelo, né, que a gente fez o evento ano passado. Exatamente, né? Um ano atrás. Então hoje até comemorando, né, num programa de alto nível que é o de vocês. Eu acompanho, o Jeff sempre me convidou e eu sempre comecei a acompanhar, sigo vocês. E eu acho que isso aqui parece simples, mas não é, né? É muito complexo e ajuda muita gente, que eu sempre falo que de tudo esse bate-bola que você falou aí, né, que a gente que tem amor, bota amor na nossa família, na nossa profissão, a gente sabe que o amor, ele rompe fronteiras, né? Então a gente sabe que o amor que a gente tem pela educação, isso aqui é um projeto de educação, a gente está fazendo aqui através das mídias sociais do Saúde e Evidência.
A gente pode estar lá, tem uma pessoa, né, que está lá triste em casa, eu já vi isso acontecer várias vezes, né, sem rumo, e viu aí esse debate, né? Igual eu falei, todo mundo é capaz. Se você não tem uma limitação, e a gente sabe, né, que até pessoas que com limitações, né, no sistema nervoso central, tem alguma deficiência física, também são capazes, e a gente tem vários exemplos aí na internet, né? Mas todo mundo é capaz. Né? Então, acho que essa é a mensagem final de agradecimento, gratidão por estar na presença de pessoas tão ilustres, né, que defendem a saúde, que levam a informação de forma de muita qualidade. Então, a primeira é gratidão e depois convidem de novo que eu estou aí. Perfeito. Um abraço, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Obrigado, Jeff, até a próxima. Até. Doutor, até a próxima. E obrigado. Vocês podem encerrar, Jeff. Não, eu iniciei hoje. Lembra? Você iniciou, eu encerro? Você encerra. Então, pessoal, olha, muito obrigado por acompanhar a gente até agora. Correto? Fica de olho, porque o Saúde em Evidência está voltando a decolar. Fica de olho no nosso banco de talentos, fica de olho no nosso clube de benefícios, que está, assim, bombando. A partir da semana que vem, a gente vai começar a colocar nas redes sociais como você faz para entrar lá, fazer uma recolocação no trabalho, ter cursos, né, Jeff? Exatamente. E ter também acesso ao nosso clube de benefícios, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.